Você está viajando 110, 120, dependendo da máxima permitida pela via, né? Daí você se aproxima de uma carreta. E aí você mete o pé no freio. Se você frear, o que acontece? Você gastou gasolina a mais lá atrás para acelerar o carro e gastou pastilha de freio. Nil, então o que eu vou fazer nessa situação? Que bom você por aqui, eu sou Nil e nesse terceiro vídeo da série Não Morra no Trânsito, vou falar de condução segura, rápida e econômica nas estradas. Eu vou deixar o link dos outros vídeos, do primeiro e do segundo, aqui na descrição. Bora lá? Pessoal, duas coisas fundamentais quando você está viajando na estrada. Não olhe para o carro que está logo à sua frente. Ali você vê pela visão periférica, né? Igual quando você vê que tem alguém te olhando e tal. Então, ali a visão periférica, o carro está na sua frente, você vai ver pela visão periférica. Tente olhar o máximo para frente, lá na frente, ver o que está acontecendo. Porque se alguém frear lá na frente, você já está esperando aqui, você não vai ter surpresa, você já vai freando aqui também. Mas para isso também você não fica viajando atrás de carro grande demais que você não vê o que está acontecendo lá na frente, né? Eu procuro evitar essa situação. Outra coisa, ficar paquerando o que está atrás de você. O tempo todo, eu costumo dizer para os meus filhos o seguinte, 90% do tempo você tem que olhar para frente, lá para frente. E 10%, mais ou menos, né? Sei lá. Você tem que ficar paquerando, você tem que saber tudo o que está acontecendo. Eu costumo brincar com meus filhos o seguinte, você tem que saber a cor da cueca do caboclo que está no terceiro carro atrás de você. Eu, por exemplo, quando eu estou viajando atrás de uma carreta, por exemplo, eu estou sempre paquerando lá na frente, a hora que dá para ultrapassar e tal, e eu sei que o cara que está atrás de mim é um cara normal, que dirige direitinho. O que está atrás dele é um pango, ou seja, um caboclo que pega o carro só a final de semana para viajar, um cara que não sabe dirigir muito. E o terceiro cara, que está com a cueca preta lá atrás, ele é um corredor, um cara esperto, que está andando muito mesmo, está correndo pra caramba. Eu sei tudo. E se chegar um babaca também, um quarto cara que é um babaca que não respeita as leis de trânsito, eu sei também, eu sei tudo o que está acontecendo atrás. E já vou paquerando lá na frente também. Então, você está viajando, beleza, aí tem uma carreta na sua frente, você já dá uma paqueradinha assim, cara, não dá para ir porque lá vem carro do outro lado. Você já tira o pé do acelerador, de cara. E tente igualar a sua velocidade com a velocidade do carro. Na maioria das vezes eu nem chego a pisar no freio, porque eu vejo, tá vindo um monte de carro do outro lado, não dá para ultrapassar. Então eu já venho de longe, já olho, não dá, já tiro o pé do freio, aí vou me aproximando da carreta. E na maioria das vezes a minha velocidade se equipara à dela, e aí eu só encosto no acelerador para acompanhar a carreta, e sempre paquerando para ver se pode ultrapassar ou não. Com isso você não gasta freio, né? E não gasta gasolina a mais, porque se você vem correndo, pá, você está gastando gasolina, você está acelerando. Aí chegou a carreta, não dá, você mete o pé no freio, você gastou pastilha de freio à toa e deixou de economizar combustível, que você já podia ter tirado o pé do acelerador lá atrás, né? Pessoal, é por isso que eu não gosto de ACC, que é Adaptive Cruise Control. Eu não gosto. Que é aquele sistema que quando você vai aproximando ele já vai freando. Se você está viajando normalmente, num lugar tranquilo e tal, tudo bem, você pode, mas viajando normalmente, principalmente se for uma pista de mão dupla, né? Isso atrapalha demais. Porque você já vem, por exemplo, tem uma carreta aqui, você já vem lá, pá, 110, 120. Aí você abre assim, vai aproximando, pô, vai dar para ultrapassar, ou então vem uma carreta, ou um outro carro no sentido contrário, eu costumo calcular certinho. Ele vai, eu vou aproximando da carreta, ele passa, eu já abro, já ultrapasso e vou embora. E com isso eu economizo combustível, né? E freio e tudo, e já vou embora, sigo viagem.
Então, o ACC é uma porcaria, porque você vem, pá, ele já começa a frear. Eu não quero que freia a hora que vai aproximando da carreta. Eu quero usar o embalo, o carro passa, eu já saio e vou embora, sigo viagem. Outra coisa também que tem nesses carros novos agora é o tal do ADAS, né? Que você, quando você vai mudar de faixa, ele vai tem umas câmeras que ficam filmando, né? As linhas da estrada e ele vai te orientando, o ADAS, né? E eu acho horrível, porque você vai mudar de faixa, você tem que dar seta, senão ele enche o saco. E outra coisa, eu gosto de, por exemplo, quando eu estou viajando, principalmente quando eu estou ou na Dutra ou na 040, que são são duas pistas, né, para ir, duas para voltar, pista de mão única, eu gosto de cortar as curvas, ou seja, lembre-se daquele que a gente aprende na escolinha, a menor distância entre dois pontos é uma linha reta, né? Então eu gosto de cortar as curvas. Isso gera mais conforto para você durante a viagem e para os ocupantes do carro do que você ir lá seguindo as curvas certinho. Eu já chego, já vou cortando as curvas e tal. Só que para fazer isso, tem um detalhe importantíssimo. Você tem que saber o que está acontecendo atrás de você. Às vezes vem um carro correndo lá e então você tem que já paquerando, tá vendo um carro lá e tal, aí você fica aqui, ele passa e você continua, você tem que estar o tempo todo olhando no retrovisor, você tem que, é fundamental isso, para você fazer assim, daí você viaja cortando as curvas. E outra coisa que eu gosto de fazer muito é saber exatamente onde a roda do carro passa. Então, quando você está, por exemplo, na Dutra ou na 040 e tal, na pista dupla, tem aqueles pininhos assim na estrada, né? Eu costumo cortar assim, passar de um para o outro, tentando não tocar neles. É muito legal. Faça isso, porque aí você vai saber exatamente onde que está passando cada roda do teu carro. É legal isso. E lembrando, olhe sempre o retrovisor, porque você vai fazer isso aí, vem um caboclo ali, você imagina um acidente, né? Então, 100% paquerando o retrovisor. Pessoal, outra coisa muito importante, sempre que você for ultrapassar, olhe no retrovisor. Às vezes vem um caboclo já ultrapassando lá, você bate nele. Isso já aconteceu tanto comigo, porque eu já venho de longe. Aí vejo, às vezes tem dois carros na minha frente, eu cheguei ali, pá, olhei de longe, já tá pontilhado, lógico, você não pode infringir as leis de trânsito, né? Tá pontilhado, pode ultrapassar, eu já venho assim, já abro, dando seta e já ultrapassando. Às vezes eu tô no meio da ultrapassagem, o caboclo, e eu acho que eu posso ir e entra. Gente, já aconteceu umas 4, 5 vezes, para eu não bater nesse cara aqui, eu ir ultrapassar ele lá na contramão, lá no acostamento da pista, sentido contrário, e lá pro outro lado para ultrapassar. Então, ou seja, o pango vai lá, e não sei, aí olha assim, não olha o retrovisor, não sabe, não vê o que está acontecendo atrás dele, que é fundamental você saber tudo o que está acontecendo. Aí o caboclo dá seta e vai, e entra, cara, e você está ultrapassando isso. Então, vamos prestar muita atenção nisso aí, gente. Isso aí dá acidentes, esse negócio aí, né? Outra coisa, você está viajando, aí você vem, às vezes é uma reta e está pontilhado para você ultrapassar, mas tem uma fila enorme de carros, porque normalmente o que acontece é que tem uma carreta, aí tem uns pangos, aí que vai, não sei o que. Se a velocidade de todo mundo estiver muito baixinha, quer dizer que os carros estão muito colados um no outro, tá? Mas se a velocidade está tipo 80 ou mais que isso aí, 70, 60 ou mais, sempre tem intervalo entre a fila de carro. Então normalmente eu já chego assim, tá pontilhado, pode ultrapassar. Você tá vendo longe. Aí, tipo assim, os carros estão viajando ali uma média de 70 por hora, eu saio ultrapassando todo mundo. Pá! E aí, para fazer isso, você tem que ter tanto cuidado, você tem que ter o plano A e o plano B. Por quê? Você já tem que sair e vai. Aí vê assim, cara, se pintar um carro, eu entro na frente daquele lá. E aí você vai, pá,
E se o cara não deixar entrar? Porque já aconteceu comigo. Uma carreta uma vez, o meu filho até xingou o cara e tal. A carreta estava aqui, o cara bem mais na frente, e eu vim ultrapassar e pintou um carro. Aí eu, vou entrar na frente da carreta. A carreta acelerou e fechou a minha entrada. Só que eu sempre tenho um plano B. Eu acelerei mais e entrei no da frente, entendeu? Então, você nunca pode confiar nas pessoas, tá? Porque a maioria é gente boa, só que tem umas pessoas que não são, tá? Então, para fazer isso, você tem que ter o plano B. E se você puder, tenha um plano C também. Porque você vem, ultrapassando, não pintou um carro, você já dá seta, mas lógico, você não vai fechar o cara, né? Você já dá o seta e entra ali devagarinho, passa sem fechar ninguém, passou, você já vai. Eu faço isso direto e nunca tive problema. Só essa vez que a carreta me fechou, como eu tinha um plano B, acelerei mais e entrei na frente do cara que estava na frente, dei seta e entrei, né? Dá para você fazer isso. Senão você viaja, às vezes eu costumo sair daqui de Guaratinguetá e ir para Brasília. Então, você não pode ficar perdendo muito tempo numa fila senão eu saio daqui 5 horas da manhã, de tarde eu já estou chegando em Brasília. São 1.200 quilômetros, né? Então, assim, você tem que ficar esperto, né, para fazer isso aí, né? Mas vale a pena você pensar sobre isso aí, mas tá o negócio. Pessoal, outra coisa, quando você está viajando, nunca ande atrás de um carro carregando alguma coisa em cima, amarrado, tá? Foi você que amarrou? Não foi. Você vai confiar na amarração de um estranho? Não vai, eu não confio. Então, quando eu estou viajando, tem uma caminhonete, alguma coisa com alguma coisa amarrada, eu já mantenho distância. Se desprender qualquer coisa ali, velho, eu já vou para o acostamento, eu me viro, eu tenho tempo para reagir, né? Se você entrar aí na internet, você vai ver vários casos assim. Madeira, o último que eu vi, madeira se desprende do carro e mata o ocupante do carro logo atrás. Então, evite problemas. Então, tem alguém carregando alguma coisa amarrada ali, mantenha a distância. Assim que der, ultrapassa, vai embora, vaza, some. Eu costumo dizer, não dê sorte para o azar. Pessoal, uma coisa que já me aconteceu muito, às vezes eu estou numa reta e o cara vem ultrapassando lá, dá de cara comigo, o cara vem ultrapassando. Se acontecer isso com você, dê seta para a direita e vai para o acostamento o mais rápido possível, para o cara ficar confortável para ele ultrapassar. Entendeu? Vai o máximo para a direita, se não tiver acostamento, não interessa, dá seta e vai ali pro cantinho, pro cara. E outra coisa, não fica piscando pro cara, sai da frente. O cara já sabe que ele está ultrapassando, que a situação dele já está complicada, ele está acelerando o máximo, às vezes é um carrinho 1000 que não e você ainda vai ficar... Não, eu não faço nada, o cara deu de cara, o caboclo ultrapassando lá, eu já dou seta para a direita, já saio, muitas vezes já aconteceu, aí sempre a maioria das vezes o cara consegue ultrapassar tranquilo, vai todo mundo em paz e com Deus. Outra coisa, nunca, jamais, eu falo isso com meus filhos, jamais bata de frente com o carro que está vindo no sentido contrário. Vocês vão morrer, não tem chance. Joga no penhasco, joga no barranco, entendeu? Evite bater numa árvore também, que é ruim. Mas joga no barranco, entendeu? No penhasco, se vira. Mas não bata de frente. Se você bater de frente, você vai morrer. Isso é certo. Pessoal, esse foi então o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham, se alguma coisa dessas que eu narrei para vocês já aconteceu com você e tal, tá bom? Muito obrigado por chegar até aqui. E se você estiver meio triste, com problemas, lembre-se, tem muita gente com problemas muito maiores que o seu. Então, segure forte na mão de Deus, agradeça a Ele por tudo e siga em frente. Bora lá. Um abraço, fique com Deus.